Olá, crianças e familiares do terceiro ano tarde A. Professora Maria José. Essa semana continuaremos estudando a unidade 3, grandezas e medidas, comprimento, massa, capacidade. E o nosso conteúdo hoje é Medindo Massas, no nosso livro didático A Conquista da Matemática, página 62 a 64. Medindo massas. Instrumento usado para medir a massa de um corpo é a balança. Observe alguns tipos de balança. Nós temos aqui a balança digital, balança com 2 pratos e balança de consultório médico. Atividade. Primeira questão. Responda sim ou não. Você pode usar uma balança para medir. Letra A quantidade de queijo. B, a quantidade de tomates para uma salada. C, a largura de um livro. D, a massa de um pacote de arroz. Segunda questão. Para equilibrar 2 balanças, Silvio usou potes com feijões. Veja a quantidade de feijões que ele precisou colocar nos potes. Em cada caso, nós temos o primeiro caso e o segundo caso. Qual objeto tem a maior massa? Crianças, observe que o pote de feijão está sendo pesado com o azeite. Olha a quantidade de feijão no pote. E na outra balança, o pote de feijão está cheio, sendo pesado com o jarro. Então, olha a perguntinha. Qual objeto tem a maior massa? A lata de azeite ou o vaso com flores? Aí você vai dar a sua resposta. O quilograma, o grama e o miligrama. Entre as unidades de medidas usadas para expressar a massa de um corpo, então, o quilograma, cujo é kg minúsculo, o grama, cujo símbolo é G minúsculo, e o miligrama, cujo símbolo é mg minúsculo. O quilograma é a unidade de medida mais conveniente para expressar a massa de uma pessoa ou a de uma mala, por exemplo. O grama é a unidade de medida mais conveniente para expressar, por exemplo, a massa de uma laranja ou a de uma caneta. Já para expressar, por exemplo, a dose de um remédio, é comum usar o miligrama como unidade de medida. Atividades. Questão 1. As balanças a seguir mostram a massa de cada criança em quilograma. Wanda pesa 24 quilos, Fernanda 25 quilos e Marcos 19 quilos. Na letra A, qual a criança tem a maior massa? Aí você observa aqui o peso das crianças na balança. Letra B, você tem mais ou menos quilogramas que Wanda? Então, você vai aqui, você vai saber qual é o seu peso e observar com o peso da Wanda, certo? Conferir se você pesa mais ou se é a Wanda. Letra C, quantos quilogramas Marcos tem a menos que Fernanda? Na segunda questão, para equilibrar uma balança de 2 pratos, foram colocadas 50 maçãs em um dos pratos e a metade de uma melancia no outro prato. Sabendo que 10 dessas maçãs têm 1 quilograma. Quantos quilogramas tem uma melancia? Crianças, se nós sabemos que 10 melancias pesam 1 quilo, então 50 maçãs vai pesar um total de 5 quilos. Se foi necessário a metade de uma maçã
para equilibrar a balança com 50 maçãs, então essa melancia pesa 10 kg e sua metade 5 quilos. Aqui, crianças, na nossa atividade, página 64, terceira questão, é hora de estimar massa. Qual é a massa aproximada de cada item representado nas fotos? Então, aqui nós temos as fotos. Manteiga, trigo, pena, carro e o leão. E ao lado, nós temos a massa de cada um. Por exemplo, o trigo pesa 250 gramas ou o trigo pesa 1 quilo. Aí aqui você vai observar o peso e vai ligar, tá certo? Na quarta questão, pede o seguinte: 5 crianças foram atravessar um rio usando o bote de Enildo, mas a carga máxima que o bote pode carregar é 170 quilos. A massa de Enildo é 68 quilos. Veja no quadro ao lado, o quadro é esse, viu? A massa das crianças, ó, aqui é o peso das crianças, a massa que nós falamos. Encontre 3 crianças que possam atravessar o rio no bote com Enildo sem ultrapassar a carga máxima suportada pelo bote. Então, aqui, criança, é uma questão de raciocínio. Então, você vai observar que o peso do bote, ele só comporta 170. O de Enildo é 68 quilos. Então, você vai pesquisar aqui nas crianças e somar com o peso de Enildo para fazer a sua resposta. Para isso, você tem que fazer umas continhas de adição, tá certo? Na próxima aula, nós vamos fazer a correção desse conteúdo e tirar as dúvidas, ok? Aqui concluímos a nossa videoaula.